Vou falar um pouquinho sobre essa relação de ciclo de vida na saúde da mulher. E o objetivo hoje é a gente estar aqui conversando sobre essas perguntas e respostas, né? Como tantas pessoas que são relacionadas aqui com a prática clínica, com os profissionais da saúde, como também outras pessoas que não têm nada a ver, que seriam os pacientes, pessoas que não têm nada a ver com essa questão da prática clínica, que também vão poder fazer pergunta aqui hoje pra mim, tá? Então, começando o nosso assunto, falando sobre a menopausa, gente, super importante porque assim, dentro da questão das pacientes, né, quando a gente trabalha essa relação sistêmica dos nossos pacientes, a gente recebe muitas pessoas com menopausa no consultório, né? E assim, o que eu vejo muito? O índice de reclamação é sistêmico, então é isso que eu queria abordar um pouquinho. Então, quando a gente pensa em todos os sistemas, e o que é a menopausa, né? Como ela se manifesta? E uma questão importante para vocês pensarem, a menopausa, gente, ela tem uma relação de que ela permanece no ciclo de vida da mulher até 1/3 da vida dessa mulher. Pensem nisso. Então, as mulheres podem ficar 1/3 da sua vida, né, menopausadas. É muito tempo. E aqui poder trocar um pouquinho dessas experiências, falar um pouquinho sobre o meu método, né, de trabalho, meu método de ensino, por conta dos alunos, né, quando tem os meus cursos, a gente vai comentar um pouquinho, vou falar algumas novidades aqui para vocês. Então, o que é interessante vocês pensarem? Por que ela é sistêmica, né? Então, assim, quem tá aqui por um acaso está na menopausa ou quem atende essas pacientes vai linkar o que eu tô falando aqui. O que acontece muito, gente? Assim, quando a gente vamos pensar na relação do sistema metabólico, né? Então, o que acontece? Um ganho de peso que é acelerado, que é significativo esse ganho de peso. E com esse ganho de peso, eu diminuo a força da minha mitocôndria, a biogênese dessa mitocôndria. Consequentemente, eu tenho menos ação dessa mitocôndria para o próprio gasto energético, né? Então as pessoas falam assim, nossa, mas então realmente na menopausa eu não consigo, eu faço atividade física e não consigo emagrecer, eu como menos e não consigo emagrecer. Então isso é uma questão super importante, a relação metabólica, né? Como é que funciona isso para a mulher menopausada? Então, gente, é realmente fisiológico. Então as mulheres vão ganhar peso de uma forma mais significativa, porque perdem essa relação dos sensores de energia, né? E vão ter menos essa atividade da mitocôndria, fazendo esse gasto energético maior. E o que acontece com o corpo a nível metabólico? E por que as mulheres ficam tão quadradas? Porque elas perdem aquele formato legal, que é o formato ginoide, né? E ficam com aquele formato androide. Ginoide é aquele formato pera, que a mulher tem uma cintura com um quadril maior, uma cintura menor e um quadril maior. Depois elas ficam com perdem esse formato ginoide e ficam com o formato androide. E não necessariamente o formato androide só na relação corporal, né? Só a relação do biotipo, mas também a nível hormonal, né, pessoal? As mulheres ficam mais androgenizadas. Eu já vou falar sobre isso, sobre essa parte do androgenismo, da maior androgenização nas mulheres. E o que é isso? A mulher fica mais masculina? Não, né? Não é ficar mais masculina na relação emocional. Ela vai ter comprometimento por conta da testosterona, que daí eu já vou chegar lá quando falar do hormônio, tá? Então vamos pensar nos sistemas, vamos pensar em tudo. A nível metabólico, maior ganho de peso, eu vou ter uma alteração do perfil lipídico, onde eu tenho colesterol mais alto, onde eu tenho LDL mais oxidado, onde eu vou ter triglicerídeos mais altos, e isso tem um problema enorme, né? É uma bomba relógio, essa mulher com triglicerídeo muito alto, com deficiência da estrogenização, ou aquele estrogênio sujo que a gente chama de estrona. Já ouviram falar nisso, gente? Meninos e meninas que atendem, vocês pedem estrona para poder ver? Depois eu vou falar isso quando eu falar da testo, vou falar da estrona na modulação hormonal. Então vocês têm que pensar, gente, que o triglicerídeo junto com aumentado, com o perfil lipídico aumentado e o ganho de peso passa a ser uma bomba relógio dessa mulher. Já falamos sobre modulação hormonal, tá? Daqui a pouco eu já falo sobre isso. Mas eu queria ainda falar sobre esse perfil lipídico alterado, colesterol super alto, triglicerídeo alto. O que vai acontecer com essa mulher que, além do risco metabólico, ela começa a ter o risco cardiovascular? Então, o risco cardiovascular, por quê? Porque esse perfil lipídico fica alterado, né?
porque o débito cardíaco fica maior, a frequência muda nessa relação cardiovascular, eu tenho mais vasoconstrição, menos vasodilatação. O estrogênio é um hormônio super legal para fazer vasodilatação. Então eu perco essa ação protetora do estrogênio e faço mais vasoconstrição. Então, além do perfil lipídico alterado, tem um risco cardiovascular maior pela correlação do aumento da vasoconstrição, mais chance de fazer o quê? Infarto, né? Por isso que existe uma incidência tão significativa de mulheres que infartam nos 5 primeiros anos da menopausa, por conta dessa diferenciação tão significativa, tá, gente? Então, vocês viram que eu saí do risco metabólico para o risco cardiovascular, né? E entre outras coisas, claro, as citocinas pró-inflamatórias, cada vez quando eu tenho mais hipertrofia dessa gordura na mulher menopausada, mais chance dessa inflamação sistêmica, né? Então, isso é muito importante vocês lembrarem, porque vocês não podem ver essa paciente com o risco da menopausa, ou já menopausada, né? Com o risco que eu falo no climatério, por exemplo, já menopausada, na relação só da reclamação do fogacho, né? Eu tenho que pensar nela na questão sistêmica. Então, como é que vocês vão avaliar aquele corpinho que está reclamando que ganha peso, mas o aspecto emocional? E isso sempre vocês, quem me conhece, já fez minhas aulas, sabe que eu sempre falo nessa relação corpo e mente, porque isso é extremamente importante, né? Então, vamos passar aqui para o sistema nervoso central e falar um pouquinho sobre isso. Porque o que acontece com as mulheres? Elas têm muita privação do sono. Isso é super importante, né, gente? Então, no aspecto geral, a privação do sono acontece porque eu perco essa transmissão importante da serotonina e acabo tendo uma privação importante do sono. Então, essa privação importante do sono, eu tenho menos sono repositor, eu vou ter aumento da leptina. Então, pessoal aí que entende um pouquinho que eu tô falando aqui, olha quanta coisa acontece, gente, para a mulher poder ganhar peso na menopausa. Se eu aumento a minha leptina, o que vai acontecer, né? Eu vou ter mais resistência leptínica, mais resistência insulínica, e aí eu vou ganhar mais peso. Então, tá tudo junto desse conjunto do sistema nervoso central alterado. Eu vou ter mais chance de depressão na mulher menopausada, eu vou ter mais chance de diminuir esse sono repositor, né? Eu vou ter esse efeito catabólico do cortisol por conta da inflamação. Então, tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então, assim, não basta só eu tratar o ganho de peso, a modificação corporal do biotipo, né? Eu tenho que pensar em tudo. Então, olha o risco cardiovascular, olha a alteração hormonal. Então, alteração hormonal, o que acontece? Vamos falar. Então, depressão, mais ansiedade, então menos função GABAérgica, menos função serotoninérgica, tudo isso trazendo essas alterações. Inclusive, tem um estudo bem legal que ele fala sobre isso. Olha que interessante, gente. Mulheres com maior ganho de peso, porque a gente vai entrar no hormônio, com maior ganho de peso na menopausa são aquelas que têm uma relação diretamente proporcional com uma testosterona mais alta. Então, o sobrepeso, independente de eu não ver todos os hormônios ainda, pode estar ligado a uma testosterona mais alta, a biodisponível mais alta, né? Muitas vezes receptores da testo mais altos. O que faz essa testosterona mais alta nessa fase da mulher? Essa relação androgênica, vasoconstritora, mais risco cardiovascular. Então, o que acontece? Testosterona é um hormônio masculino. Então, quando ele está super alto na pós-menopausa, né? Eu vou ter uma série de complicações cardiovasculares por conta dessa vasoconstrição. Então, lembrem, gente, estrogênio faz vasodilatação, testosterona, vasoconstrição. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? Então, essas alterações relacionadas com o hormônio, esse estudo fala muito. É diretamente proporcional, mulher com mais gordura, mais testosterona livre e mais privação de sono. Olha que interessante, né? Então, assim, isso é importante vocês pensarem nessa relação sistêmica, tá? Na relação hormonal, é super importante. Eu sempre falo que tem o estrogênio sujo, né? Então, as mulheres, muitas vezes, algumas vezes os médicos esquecem de pedir essa estrona. Então, a estrona mais alta está totalmente ligada a um perfil lipídico alterado desta mulher menopausada. E a estrona mais alta, gente, normalmente eu vou ter envolvimento aí relacionado com mulheres que têm triglicerídeo muito alto, perfil lipídico alterado, excesso de peso, uma chance maior, né, desse gatilho para um câncer de mama, um câncer hormônio dependente. Então, olha como é importante, olha a volta que eu dei, né, explicando essa relação do peso,
da resistência insulínica, do que acontece com a relação do aumento da testosterona na vasoconstrição, da perda do estrogênio, que é o vasodilatador, e como é que chega nessa estrona. O que é essa estrona? É um hormônio que ele pode estar alterado nessa fase, né, aumentado nessa fase, então vai estar mostrando uma relação diferente dessa estrogenização, trazendo esse lado ruim, né, dessa estrona, que é como se fosse um estrogêniozinho sujo que ficou lá. Então, esses receptores vão estar, né, junto com essa gordura corporal, aumentando a chance, por essa modulação errada hormonal, de fazer um câncer, né, de estimular o efeito carcinogênico. Então, gente, olhem quantas coisas acontecem. Outra parte importante para vocês pensarem, a gente precisa pensar o seguinte, fora essa modulação hormonal, quando a gente fala testosterona, estrogênio, aumenta o LH e o FSH, que são os preditores dos fogachos, né? E dessas alterações todas que fazem com que eu não ovule mais, né? Então, esse período anovulatório, onde eu não tenho mais a ovulação, são aí regidos pela relação do aumento do FSH e do LH. Então, vocês sempre veem isso nos indicadores, né? Então, como trabalhar isso? Depois eu vou falar um pouquinho, umas dicas aqui para vocês. Mas vocês têm que pensar nisso, gente. Além disso, então, o que os hormônios influenciam? O aumento do FSH e do LH e a queda brusca do estrogênio, né? A gente vai ter as mulheres reclamando muito do quê? No sistema geniturinário, quando a gente fala calorão, que é uma questão do FSH e do LH, mas também é uma questão importante geniturinária da diminuição do controle, né, da musculatura da vagina, como também a secura, a atrofia vaginal. Então, assim, junto com isso, vem uma série de outras coisas, né, pessoal, que emocionalmente abalam muito essa paciente que está na menopausa. Então, vocês têm que trabalhar muito essa questão. E o que muitas vezes acontece? Ela tem vergonha de dizer que está na menopausa. Vocês concordam aí, gente? Sim ou não? Concordam comigo que a paciente tem vergonha de falar? O que acontece no relacionamento afetivo, né, nesse período da menopausa? Ela tem vergonha de dizer muitas vezes para o companheiro, né, para o cônjuge, tem vergonha de falar que está na menopausa. E o que acaba acontecendo? Ela vai ter muitas vezes diminuição da libido, não vai ter ímpeto, né, para relação sexual, porque ela está com aquela mucosa atrofiada, então ela não tem mais aquela lubrificação vaginal. Isso é totalmente hormonal. Algumas mulheres têm mais e outras têm menos. Então pense no emocional, né? Ela tinha a prática da relação sexual com o marido, com o companheiro, ela não consegue mais ter uma relação prazerosa, porque ela tá com essa mucosa atrófica. Ao mesmo tempo, muitas vezes, ela não consegue segurar a micção, a vontade de fazer xixi. Gente, é altamente comprometedor, né? É frustrante, então a pessoa se sente uma velha. E não é, gente, é fisiológico. Depende muito dessa relação, dessa atrofia, né, da vagina e dessa relação da mucosa. Então, perder, e a musculatura. Por isso que existe a ginástica íntima, né, que vocês conhecem, ouviram falar. A ginástica íntima é super importante para isso. Existe fisioterapia, né, para isso. Então, gente, além de que, independente da reposição hormonal, a gente pode, na prática clínica, organizar alguns tipos de fitoterápicos que podem melhorar esses receptores do estrogênio. Daí eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas, então, na relação geniturinária acontece isso. Na cavidade oral, a gente tem uma preocupação bem importante, porque as menopausadas têm uma facilidade para quebrar e perder os dentes, gente, porque existe uma descalcificação, né, do dente. Então, que já é uma relação cronológica com a idade, mas na menopausa também. Então, não interfere só no osso. Então, baixa, diminui a densidade mineral óssea. Então, as mulheres suscetíveis a terem osteopenia, osteoporose, vão ter nessa fase. Porque o estrogênio é o maior protetor do osso, né? Por isso que mulheres que menopausam de uma forma precoce acabam tendo osteoporose precocemente por conta dessa densidade mineral óssea diminuída. E o que fazer, né? Precisa cuidar, gente. Muitas vezes tem que ter o acompanhamento médico para poder fazer uma reposição inteligente hormonal. Ou então estimular os receptores desses hormônios, né? Então vocês viram que eu falei do sistema cardiovascular, eu falei da relação da modulação hormonal, eu falei na relação da cavidade bucal, eu falei na relação geniturinária,
metabólica, tudo que eu falei para vocês pensarem, né? Ainda tem a relação vasomotora que a gente pode falar, que está dentro um pouquinho da relação cardiovascular, que é a vasoconstrição, né? Então, são sistemas que vocês vão ter que pincelar com a parte de dietoterápicos, nutricionistas, com a relação da prescrição, né? Para vocês melhorarem esses receptores dos hormônios e diminuírem essa correlação tão significativa da alteração total, né, que acontece nesse corpo menopausado. E aí eu tava falando do emocional, né, gente? Como trabalhar esse emocional? O que eu tenho que estimular numa mulher menopausada? Eu tenho que estimular que ela tenha receptores melhores na relação dos neurotransmissores pro GABA, né, função GABAérgica e função serotoninérgica. Então, seja qual for a hora do dia, eu vou ter que trabalhar melhor esses compostos para melhorar o humor, para diminuir a chance da depressão, né? Então, eu tenho que pensar em tudo isso. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, o que acontece? O estrogênio durante a fase reprodutiva é produzido pelo ovário. Depois da menopausa, o que acontece com esse estrogênio? Ele é produzido por quem que vem essa estrona, essa descompensação? Pela gordura. Então chega uma hora no pós-menopausa que quem está produzindo esse estrogênio sem parar é a gordura corporal. Por isso que quanto mais a forma androide, mais gordura visceral essa mulher tiver, mais chance, né, dela fazer essa hiperestrogenização, essa super aromatização que a gente fala e trazer como uma consequência um câncer de mama, né? Então, assim, câncer de mama mais comum, câncer de mama, um câncer de endométrio, né? Mais do que um câncer ovariano, porque o câncer ovariano é mais geneticamente dependente, né, gente? Então, tudo isso que eu falei pra vocês, todos esses sistemas envolvendo, então, a relação metabólica, que dúvidas, vamos ver que dúvidas vocês têm, de acordo com as perguntas de vocês. Vamos começar a perguntar, gente, para poder interagir. Vamos lá. De acordo com as perguntas de vocês, que hoje a nossa live é de perguntas e respostas. Oi, Lisete, tudo bom, querida? Oi, Lilian. Vamos lá. Quais são as perguntas, gente? Vamos lá. O que vocês têm de dúvida? Nutricionistas, na prescrição, vamos lá. Tô esperando vocês, deixa eu ver se eu acho alguma pergunta aqui. Vamos lá, gente, vamos lá, pessoal. O que vocês têm de dúvida? Então vamos voltar nessa questão do assunto metabólico, né? Então vou falando aqui para vocês poderem perguntar. Nessa questão do assunto metabólico, quando a gente fala que a gordura está produzindo bastante estrogênio, muitas vezes, e essa mulher vai ficando nesse formato andróide. O que mais acontece desse formato andróide com a mulher menopausada? Ela perde cabelo, né? Porque ela fica com maior nível de testosterona. Então, o cabelo fica mais seco, ela perde mais cabelo, ela começa a ficar carequinha, né? E vai reclamar muito pra vocês disso. Então, a pele, gente, o envelhecimento cutâneo também acontece, né? Então, o envelhecimento cutâneo, a pele fica com menos colágeno, né? Então, eu tenho essa diferenciação da pele mais seca. Então, vamos pensar lá, o que é legal, né, fazer nesse sentido quando a gente trabalha a pele? Colágeno é bom, é ótimo, para devolver hidratação para a pele, é muito bom. Então, quando vocês têm que escolher os fitoterápicos, né, que diminuem manchinhas, que estimula a função antioxidante. Então, a gente tem um que é muito legal, que chama-se curcumismelo, né? E quando a gente tem um outro, que é um fitoestrógeno, que chama-se red clover. Ele também, por melhorar os receptores de estrogênio, trabalha essa melhora da pele, gente. Olha que interessante, né? Então, eu gosto muito de trabalhar a parte dos fitoestrógenos junto com os antioxidantes, né? Para diminuir o estresse oxidativo, junto com essa recuperação dos receptores hormonais. Então, isso são dicas importantes que vocês têm que montar esse quebra-cabeça, não esquecendo de estimular os receptores certos, né? No caso, a relação do estrogênio. E os fitoestrógenos, então assim, a paciente tem suscetibilidade a câncer, eu vou dar fitoestrógeno via oral, eu posso trazer o desenvolvimento de um câncer para uma paciente. Não necessariamente, está mexendo com o receptor e com a relação dose dependente de um fitoterápico que não tem tanto efeito colateral. Trabalhar com fito não é a mesma coisa que fazer uma reposição via oral de uso, né? Então, por exemplo, a mulher que é mais suscetível a ter um comprometimento
relacionado com câncer de mama, por conta de uma reposição viral, é o estrogênio químico, não é o fito-hormônio. Então, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar quais são esses que vão estar trabalhando, então, a relação do estresse oxidativo na menopausa. Resveratrol, maravilhoso, né? Que já estimula a biogênese da mitocôndria. Lembra quando eu falei para vocês? Eu perco a biogênese da mitocôndria, então eu preciso estimular isso. Então, o resveratrol e as epigalocatequinas são super interessantes. Quando a gente pensa na pele, a romã, pomegranate é super interessante, porque diminui as manchas, junto com o cúrcuma melo, como eu citei para vocês, que é um nutracêutico bem interessante para estimular os antioxidantes endógenos, né, superóxido dismutase, glutationa, melhorando tudo isso, né? Então é um combo. Então pega um pouquinho do resveratrol, um pouquinho da romã, pega um pouquinho do red clover, que é maravilhoso, né? Que é o trevo vermelho, e vou estar organizando o fitoestrógeno com o red clover, que estimula o estrogênio. O que precisa para o fitoestrógeno fazer efeito? Eu tenho que estar com menos disbiose. A relação, gente, intestinal é importantíssima, a saúde intestinal, para eu poder absorver melhor esse fitoestrógeno. Não adianta nada eu trabalhar o fitoestrógeno se eu tiver pacientes disbióticos, com permeabilidade intestinal, certo? Então vocês gravaram isso que eu falei pra vocês, que é super interessante. E aí, deixa eu ver aqui, tem umas perguntas, vamos lá. Mioma, tá relacionado à hiperestrogenemia, mas daí não é nesse período anovulatório da menopausa, né, que a Vitória tá perguntando. Mas o mioma tá totalmente relacionado, por isso que se usam anticoncepcionais, entre outras questões medicamentosas, para inibir a produção do estrogênio. Então, mioma, sim, então tem que dar muito antioxidante para essa mulher com mioma, né? E fazer esse efeito, esse contraponto nesse estímulo oxidativo, inflamatório, né? Por conta da estrogenização. Estão perguntando aqui para mim, você é a favor ou não de usar anticoncepcional e usar fitoterápico em ovário policístico? Eu acho que em muitos casos da síndrome do ovário policístico, que a mulher é totalmente androgênica, boa pergunta. Nutri Ludi Carneiro. Ludi, super boa pergunta. O que acontece? Muitas vezes o nível que eu tenho ali do estradiol, do nível prostagênico, da progesterona que eu tenho no anticoncepcional, agora falando como farmacêutica, né, que eu também sou. Vamos pensar assim, ele garante uma relação melhor nessa inibição natural do estrogênio, aonde eu vou ter uma questão importante de estar inibindo esse ciclo menstrual. E muitas vezes o fitoterápico no ovário policístico, ele pode não dar conta dessa relação de formação da endometriose. O fitoterápico como a cúrcuma longa, como o próprio resveratrol, né, e como a urtiga dioica, são super interessantes nessa relação da endometriose. A urtiga dioica é bem interessante porque a mulher é super androgênica. Mulheres androgênicas, bingo, gente, vamos lá. Urtiga dioica na veia, super legal, super interessante. E a outra questão que é importante vocês pensarem, assim, epigalocatequina é muito interessante nessa relação anti-inflamatória e antioxidante, né? Sempre para síndrome do ovário policístico ou para mulher com mioma, nessa correlação quando eu quero desinflamar um pouquinho junto com a cúrcuma longa, tá? Então é importante vocês pensarem que às vezes o acompanhamento médico, quando eu tenho uma reposição química, quando eu tenho uso do anticoncepcional, é porque eu preciso chegar naquele nível onde eu tenho que diminuir aquela superestrogenização. A relação do fitoestrógeno, do fitoterápico, muitas vezes não vai fazer esse efeito tão desejado na endometriose, dependendo de que grau vai estar, mas eu posso diminuir muito a inflamação. E existe um outro, gente, que é bem legal, que chama-se Vitex agnus castus. Ele é muito interessante para endometriose, tá? E a epigalocatequina, lembrem sempre disso, é super importante para endometriose. Quando começar a modulação, a Núbia está perguntando, a modulação hormonal, quando começar a modulação hormonal? Gente, é interessante sempre nos indicadores do exame laboratorial, quando vocês mulheres, junto com o ginecologista, quando levam esse exame para nutricionista, ela pode estar vendo assim, olha, os seus níveis do LH e do FSH, que são os hormônios anovulatórios, né?
estão aumentando significativamente. Então ali a mulher já pode estar entrando no climatério. Quando tem essa diminuição do estrogênio, né, da progesterona e o aumento do LH e do FSH. E aí você já pode estar nesse momento de climatério, que seria ideal começar um tratamento fitoterápico com fitoestrógenos para estimular esses receptores hormonais no período do climatério, antes de chegar na menopausa, que normalmente o climatério, gente, antecede a menopausa propriamente dita 1 ano antes, né? Então seria muito melhor 1 ano antes. Para melhorar a secura vaginal, tchanã! Cardoso Angélica, vamos lá, ótimo. Gente, a secura vaginal. Existe um tipo de fito-hormônio que vocês conhecem muito pela relação da testosterona, que chama-se tríbulos terrestres. Os artigos, muitos do tríbulos terrestres correlacionam o tríbulos para esse efeito de diminuir atrofia e secura vaginal. Creiam, gente, olha que legal. Eu gosto sempre de uma mistura do Red Clover com o Ian mexicano, né? Então tem uma relação ali do estrogênio e da progesterona. O Ian, a progesterona, e o Red Clover, estrogênio. Então, lembrem do tríbulos terrestres, que é muito utilizado para aumentar receptores da testo, super comprovado cientificamente que diminui a atrofia vaginal, gente. Então, respondido aí o fitoterápico, que é interessante para isso, o que pode fazer também de sinergismo nesse sentido, tá? Os alimentos para aumentar os hormônios, então os fitoestrógenos, né, gente? A gente tem as isoflavonas. Então, não é comer o grão da soja. Então, a soja mais fermentada, tudo bem, mas a isoflavona é uma característica, uma família que tem uma relação legal como um fito-hormônio no próprio alimento. A linhaça é super interessante. As lignanas são super interessantes, gente. Então, fonte de lignanas, a linhaça é super legal. Óleo de linhaça, comer, né, a semente da linhaça, super interessante, mas principalmente o óleo, né? E falando em óleos, quando a gente fala nessa relação dos óleos vegetais em forma de cápsula, nesse período da menopausa, o que é interessante? Além de eu ter, como eu falei, o óleo da linhaça, né, como uma correlação interessante, lembrem do borago officinalis, é muito legal. E a Primula SP também é muito legal, porque são super anti-inflamatórios, né? Então vão estar estimulando receptores do estrogênio, e eu tenho uma condição interessante antioxidante, anti-inflamatória. Então combinar esses óleos vegetais na forma de cápsula é super legal. Então a gente sempre tem que pensar assim: alimentos na menopausa que tem a relação fito-hormonal, alimentos na menopausa que vão estimular a serotonina, né? Então assim, olha que interessante, a lentilha também tem uma função legal como fonte de oligosacarídeo para o intestino, cuidado para quem tem gases, que não é legal usar, mas estimular um pouquinho do GABA, olha que bom. E aí vocês vão colocar alimentos fontes, né, que tem serotonina, banana, um pouquinho de mel, vocês vão ver o que vocês querem. A cereja, suco, não é época, né, gente, mas se a gente pudesse falar um alimento muito legal para a mulher na menopausa é o extrato da cereja, a cereja, o suco da cereja, porque tem esse efeito serotonina-like, melatonina-like, para dormir melhor, né? E a riqueza das antocianinas no poder antioxidante, que é tudo de bom, tá? Então são vários, aqui quem tá falando, Paty, tá falando quais os fitoterápicos que vão ajudar nessa fase, como eu tô dizendo. A gente tem o Red Clover, o Ian mexicano, a gente tem os fitoestrógenos, a isoflavona o Nutri não pode prescrever. Tem o Vitex agnus, né? Que é super legal. O Tríbulos terrestres é super interessante. O fenogreco também é muito interessante. Ele tem uma função ergogênica, né? Que a gente sabe nessa questão melhorar a massa magra por conta dos receptores da testo. Lembrem disso. Toda vez quando eu tenho qualquer fitoterápico que estimula a testosterona numa mulher, a testosterona se converte em estrogênio, né? Vocês sabem disso. Então isso também é interessante. O que você trabalha para essa mulher com candidíase na menopausa? Óleo de orégano é super interessante, gente, super, super interessante. Eu gosto muito de trabalhar, colocar um pouquinho, vocês conhecem os óleos essenciais, então eu oriento fazer banho de assento com melaleuca. Então, gente, isso é um super assunto, né? Os óleos essenciais junto com o tratamento dos extratos padronizados
Então, a mulher que tem muita candidíase, além dela tomar o olhinho de orégano, ela pode usar o olhinho de melaleuca num banhinho de assento. Mulheres que têm bidê em casa, né? Estimula, é muito legal. O próprio bicarbonato na água, mas também o óleo de melaleuca. Então, para mais ou menos meio litro de água, colocar 5 gotinhas de melaleuca para banho de assento. E assim, o que acontece com essa questão de gerita urinária que eu falei para vocês, pessoal? As mulheres vão ter um comprometimento maior de risco de infecção urinária recorrente, certo? E aí vocês vão entrar com muito cranberry, que é super legal, né? O cranberry, a demanose. Então a gente tem alguns tipos de fitoterápicos que agem nessa linha dessas bactérias gram-negativas que são super resistentes, que aparecem muitas vezes, como a Escherichia coli, que aparece muitas vezes no exame de urina das mulheres menopausadas. Cranberry, suco de cranberry, extrato de cranberry, tem que ter pelo menos aí nessa fase, quando tem infecção, aquela pré-infecção urinária, antes de ter, né, que fica de repetição, que tem que ficar tomando antibiótico terapia toda hora, que é péssimo. O cranberry, 1 grama por dia, é bem legal. Gente, inclusive, deixa eu fazer uma pausa aqui para falar uma coisa para vocês importante. O meu método de trabalho, justamente, é a gente linkar essa relação emocional. Por isso, eu gosto tanto de usar os óleos essenciais na orientação. Eu, como farmacêutica e nutricionista, é um pouquinho diferente de quem é só nutricionista, né? Eu tenho uma forma mais ampla de prescrição dos óleos. Mas vocês podem muito prescrever essa via olfativa do uso dos óleos essenciais, né? Então, assim, tem alguns óleos que são super importantes, porque a mulher, na menopausa, ela precisa muito de uma relação mais dopaminérgica, porque ela fica super fatigada, né? Então, de manhã, e a saúde mental, né, gente? O estrogênio é o maior amigo do neurônio, nessa relação neuronal das sinapses. O que acontece quando o estrogênio vai embora? Perde a memória, a cognição. Então, vamos lá para a dica no nosso momento integrativo aqui. Lemongrass, que é do capim-limão. Então, toda vez quando vai estudar, quando vai trabalhar, coloca no difusor o lemongrass, para poder ter aquele cheiro do lemongrass no ambiente de trabalho, tá? Ou então, eu coloco o alecrim com um efeito dopaminérgico. E se vocês colocarem o tomilho e o alecrim como especiaria, batido junto com o suco de manhã, ele tem um efeito sobre o córtex frontal, efeito dopaminérgico maravilhoso. Tomilho e o orégano, tá? E o alecrim também. E aí tomilho, orégano, alecrim, e o alecrim, lembrem, ele também pode ser usado como um alinho essencial, né? Assim como o lemongrass que eu falei pra vocês, que é super interessante. Então lembrem disso, gente, trabalhar emocional. Lembra que eu falei que é super constrangedor, né? Porque as mulheres têm vergonha de falar da menopausa. Então, quando eu vejo as pacientes, quando elas vêm, elas falam assim, tenho vergonha do meu marido porque eu não consigo mais ter prazer, eu não consigo, né, me relacionar. Muitas separações, gente, muitos divórcios acontecem por conta disso, vocês acreditam? Então tem que trabalhar o emocional, seja para dopaminar, seja uma lavanda à noite, né, para um cheirinho, para um relaxamento, para um efeito serotoninérgico que a lavanda também faz, tá? Queda de cabelo, né? Super importante a ortiga dioica. Então, muito importante. O sal palmito é super importante na fita. A ortiga dioica, pinjão africano, super importante, tá? Então, a ortiga dioica é muito legal para mulher androgenizada que tem queda de cabelo nesta fase da menopausa. Quais os fitos que melhoram receptores de estrogênio? Gente, então, para diminuir a formação, ela tá perguntando aqui, eu já falei vários do estrogênio, já respondi para você, Lud. Mas o que ela está perguntando que é interessante? Reduzir a estrona. Chegou no consultório de vocês uma mulher com excesso de peso, tá ali há 1 ano menopausada, tem aquela gordura andrógena, aquela gordura visceral hipertrofiada, com triglicerídeo super alto, bingo, ela é uma bomba, né? Uma bomba que já vai ali explodir logo num câncer de mama, gente, porque vai estar produzindo super aromatase. Quem que inibe super essa aromatase, pessoal? Tcharam! Quem inibe a aromatase? Romã. A romã é maravilhosa. O extrato padronizado da romã é maravilhoso para inibir a aromatase. Quem mais? Epigalocatequina, 3-galato, super inibe a aromatase. Quem mais? O resveratrol. Então lembrem, quando eu tô querendo trabalhar isso, eu tenho que trabalhar o fígado também. A silimarina, super legal também para estar junto nesse sinergismo. Aí eu diminuo essa formação da estrona, certo? Então isso é tudo de bom. Se nunca fez reposição, vai repor.
Não sei, Elisete, não entendi a tua pergunta. Faz de novo. Quem nunca fez reposição e passa uma janela há muito tempo sem reposição, é mais perigoso repor. Então, o ideal é que comece a reposição logo no começo da menopausa. Esse é o ideal, né, nessa relação biológica, tá? O que suplementar para aumentar a libido? Então, tríbulos terrestres é muito legal. A maca peruana, né? Lipidium EM, que é a maca peruana maravilhosa, tríbulos terrestres maravilhoso para melhorar a libido. É super interessante e existe, gente, também o fenogreco também é super legal para essa função de melhorar a libido. Todos vão estar mexendo aí com os receptores da testosterona, tá? Mucuna purins é um outro fitoterápico muito legal para isso também. E aí, deixa eu falar uma coisa aqui. Pensando nessa relação nossa de trabalhar o corpo etéreo, essa relação olfativa. Vamos pensar num óleo legal para essa função. Seria o Ylang Ylang. Já ouviram falar? Melhora a libido. Super melhora a libido o Ylang Ylang. Super. Então o Ylang Ylang, quando as mulheres passam, né, 3 vezes ao dia, mesmo antes de uma relação sexual, 30 minutos antes, colocar no quarto, tchanã, super dica, coloca no difusor o Ylang Ylang. Então melhora muito, a mulher fica poderosa, gente, melhora super a libido, tá? O olhinho essencial. Trabalhar a melhora da hipertrofia e lubrificação. Falei que os estudos mostram tríbulos terrestres, tá? Francis Lane, super tríbulos, super legal para isso. O Red Clover é trevo vermelho, tá, gente? Red Clover, ele trabalha muito essa relação dos receptores do estrogênio, sem trazer esse lado, por exemplo, de uma reposição hormonal, né? O efeito colateral de uma reposição hormonal via oral de uso, quando é química, medicamentosa. Então, o Red Clover é super bom para essa função da estrogenização, tá? Que mais vocês têm de pergunta? Vamos lá. Oi, Célia, trevo vermelho respondeu, que é o Red Clover, o trevo vermelho. Qual é o nome da cúrcuma? A Lê tá perguntando. A Lê, cúrcuma longa, né? Então, a cúrcuma na relação anti-inflamatória para todas as questões, síndrome do ovário policístico, endometriose. Então, colocar sempre o sinergismo da cúrcuma nesse efeito que ela tem anti-inflamatório. Olha que legal, gente. Como a mulher menopausada tem muito comprometimento metabólico e ela perde a biogênese da mitocôndria, diminui muito, né, essa produção de sensores de energia, o que vocês têm que pensar? Vocês têm que estimular aquele tecido branco, adiposo, que está lá hipertrofiando, num tecido um pouquinho mais marrom, mais bege, né? Que é aquele efeito que a gente fala, efeito browning. Então, quem faz isso super bem, melhora as UCPs, super bom, cúrcuma longa. Então, por isso que eu gosto muito para mulher menopausada, seja para o risco cardiovascular, seja para essa função metabólica, né? Diminuir a NF-κB, que é muito presente nessas mulheres. Então, sempre colocar sinergicamente a cúrcuma longa nessas formulações que vocês gostam de prescrever. O que orienta para quem tem pequenos miomas e tem 35 anos, não toma anticoncepcional? Então, aí tem que ter esse efeito, né, que o mioma tem uma relação da estrogenização. Então, tem que diminuir a estrogenização. Então, na verdade, o que é legal é essa função de usar coisas que estão relacionadas com poder anti-inflamatório. Não posso usar nada do fitoestrógeno que aumente o estrogênio de uma forma significativa. Mas posso trabalhar muito com a romã, com o resveratrol, com a epigalocatequina, com a cúrcuma longa, nesse sentido anti-inflamatório, né, na relação junto aí com os miomas. Fazer o gel de linhaça, Vitória Medeiros. Vitória, sim, o gel de linhaça é super legal. As lignanas são uma fonte que a gente pode falar de fitoestrógenos bem poderosa. Então, por exemplo, uma mulher tomar ômega 3 da linhaça, junto com o ômega 6, né? Ela vai estar tendo esse efeito regulador também hormonal, mas não posso esquecer de um pouco do ômega 3 na relação anti-inflamatória, tá? Mas pode fazer o gel da linhaça sem problema nenhum. Vou estar regulando as prostaglandinas, né? Usando a linhaça, usando o ômega 3 do peixe. A Célia está perguntando, Célia, do óleo de boragem. Eu adoro o óleo de boragem. Amo, sou apaixonada por ele. Semana que vem vai ter uma live de perguntas e respostas sobre a TPM, tá, gente? Eu vou avisando vocês. Eu acho que vai ser semana que vem. E aí, vocês vão ver a diferença. Eu gosto muito do borago, officinalis, o boragem para mulher menopausada.
E gosto muito da Primula SP para TPM. Aí eu vou estar explicando melhor. Vocês têm que estar aqui comigo pra gente poder estar falando sobre essa prática clínica relacionada com a saúde da mulher, tá? Aveia também é interessante. Amora para fogachos. Amora sim, eu vou estar trabalhando esses receptores também. Então, aqui a Vitória tá falando amora, a tinturinha de amora, né? Então, a amora é uma forma de eu trabalhar essa relação com o calorão, com os fogachos. E existe um fitoterápico, gente, chamado Semicifuga racemosa. Infelizmente, as nutricionistas não podem prescrever porque está naquela lista dos fitomedicamentos, né? Mas vocês têm que pensar assim, até coloquei, deixa eu dar um break aqui para falar para vocês. Quem tá no grupo do Telegram aqui? Faz assim para eu saber. Gente, tem um grupo chamado Fito Raiz maravilhoso no Telegram. Se você não tá lá, tá na bio do meu Instagram, tem lá para vocês entrarem. Hoje eu postei um resumo de um artigo falando da semicifuga na relação de como ela estimula o 5-HTP, como é que melhora o sono. E a semicifuga é super racemosa, é super estudada para a questão dos fogachos, né? Então, assim, tudo aquilo que mexe nesse eixo do FSH, eu vou estar trabalhando essa relação do calorão, né? Então, assim, muito alto esse hormônio, eu vou ter mais chance de ter uma desregulação nessa questão da temperatura corporal. Então, semicifuga racemosa, tá lá um resumo maravilhoso da semicifuga no meu grupo do Telegram que chama Fito Raiz. Gostaram do grupo do Telegram, gente? Quem tá no grupo? Deixa eu ver. Vitória, esse pessoal, vocês estão no grupo? Óleo de melaleuca é bom para candidíase. Sim, maravilhoso para candidíase. Aqui tá perguntando se eu atendo pela telemedicina. Sim, atendo pela telemedicina também. Sim. Eu preciso resolver a candidíase. Então, óleo de orégano, lembrar da melaleuca no banhinho de assento, tudo de bom, gente, hein? Precisa saber se tem mais suplemento para diminuir ou acabar a candidíase. Gente, são várias questões, né, da candidíase. Normalmente quem tem candidíase tem uma desbiose associada, uma desbiose intestinal. Tem que trabalhar a relação intestinal com lactobacilos que melhorem. O acidófilos é muito bom para candidíase. Então não é só a relação da mucosa vaginal, né? Então tem que prestar atenção no que está acontecendo naquele balanço de pH, que tem uma relação direta com a questão intestinal. Que mais de pergunta, gente? Então deixa eu falar pra vocês. Quem não tá lá no grupo, depois vai lá na bio do meu Instagram e entra no grupo do Fito Raiz, porque todo dia tem alguma coisa e eu junto muito essa relação dentro da minha metodologia de trabalho, que é falar sobre o corpo e a mente. Então são várias dicas de óleos essenciais, de artigos científicos, da prática clínica, de dosagens. Então não percam, tá? Essa oportunidade. Vocês entram lá na bio e vão lá para vocês verem, estarem junto comigo no Fito Raiz, tá, gente? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Produto. Você costuma indicar o protocolo do ciclo das sementes? Lurina. Não sei qual é esse ciclo das sementes. Precisa contar aqui. Cápsula de óleo de alho. Gente, quando a gente pensa nos sistemas envolvidos na questão da menopausa, o alho é super bem-vindo, né? Porque ele tem compostos enxofrados. Ele é super bem-vindo na relação da imunomodulação, a relação antioxidante, né? Que é super importante. É uma fonte de cisteína o alho, né? Então tem uma relação antioxidante fantástica, uma relação de diminuir hepatotoxicidade. Toda vez quando vocês vão trabalhar fitoestrógenos diversos, todos os fitos que regulam a função hormonal, eu tenho que limpar o fígado, eu tenho que detoxificar. O alho detoxifica, né? O alho tem uma função anti-inflamatória maravilhosa. Então lembrem dessas questões do mecanismo de ação do alho. Então ele pode ser bem-vindo também. O que mais, pessoal? Vamos ver se tem mais perguntas. Aí a Tatiane está perguntando aqui, dieta inflamatória? Sim, total. Então, assim, hoje quando a gente fala nessa questão, Tati, e outras pessoas que estão aqui junto, quando a gente fala nessa questão da idade cronológica e biológica, quero melhorar a idade biológica da mulher, né? E quero trabalhar essa questão de não aumentar tanto o IGF-1 dessa mulher, não fazer com que tenha tanto fator de crescimento, eu tenho que diminuir a proteína animal. Então, quem é o fator de proteção nessa dieta anti-inflamatória é trabalhar mais as proteínas vegetais. Uma dieta plant-based, por exemplo, na dietoterapia, perfeita, super legal. Então, dieta anti-inflamatória funciona super bem. Se não for pelo menos anti-inflamatórias, a gente tem que pensar assim numa dieta mediterrânea, né?
que tem as mufas que são super interessantes para toda essa questão do perfil lipídico alterado, do risco cardiovascular, resistência insulínica, que é muito comum, que vocês vão encontrar bastante isso. Então pensem, gente, a alteração metabólica começa a puxar esse carro-chefe da menopausa, né? Então, não tem uma paciente que está na menopausa que fala assim, nossa, eu não mudei meu corpo, né? Tô engordando, tô ficando quadrada. O pólipo tem relação com o hormônio, o pólipo aonde? Depende aqui, Francislene, pólipo no útero tem relação com o aumento do endométrio. Se eu tenho muito estrogênio, tô na menopausa, tô fazendo reposição, e meu endométrio, né, no útero, ele cresce, eu vou formar pólipo. Então, isso é complicado, né? Os fitoterápicos depende. Normalmente, os fitoestrógenos eu não tomo junto com a comida, né? Esses todos que eu citei, melhor longe da comida, tá? Quem tá com homocisteína, que é a pergunta da Carmen, com 12,9 de homocisteína, como abaixar a homocisteína? Carmen, precisa ver se você tá com uma quantidade suficiente de vitamina B12, né, metilcobalamina, e uma quantidade suficiente do ácido fólico. Porque se tiver com menos B9 e B12, a homocisteína vai aumentar. E a outra questão importante, né, gente? A hiperhomocisteinemia, ela aumenta por conta do exagero da proteína animal, lembrem disso. Lembrem que muita metionina da proteína animal vai disparar a homocisteína, certo? Então, tem que dar uma limpada na casa, uma arrumada na casa, certo, gente? E aí, estamos quase chegando no fim da nossa live. Gente, gostaram? Estão gostando? Porque essa semana, prestem atenção. Fala aí se vocês estão gostando. Coraçãozinho. Vamos lá, coraçãozinho, se vocês estão gostando. Paty, você precisa entrar nesse grupo, você vai amar. Tem um monte de coisa. Gente, quem não entrou ainda no Fito Raiz tá perdendo tempo. Já tem um monte de coisa lá pra vocês. Deixa eu falar uma outra coisa pra vocês super importante. Hoje era uma troca aqui para vocês poderem ver um pouquinho essa minha metodologia de trabalho, que é diferente. Claro, eu tenho essas duas questões importantes, né, do trabalho como nutricionista, tenho essa base da farmácia bioquímica, por isso eu amo a fitoterapia e falo para vocês que os extratos, insumos da fitoterapia